Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo do canal Matemática Demais da Conta. Olá, minha gente. Olha, antes de a gente falar sobre potenciação, vamos antes fazer uma revisão sobre a operação de multiplicação. Vamos lembrar o que significa multiplicar um número pelo outro, só que sob um outro ponto de vista. Por exemplo, quando a gente fala na multiplicação 3 vezes 4, o que significa isso? Significa que, na verdade, a gente está somando 4 com ele mesmo 3 vezes. Então, isso aqui é igual a 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Tá certo? Então, repetindo, a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Por que eu fiz essa revisão? Porque de uma maneira semelhante, só que não mais em relação à operação de soma, e sim de multiplicação, quando a gente fala de potenciação, a gente está falando de uma multiplicação por fatores iguais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a potenciação 2 elevado à terceira, o que significa isso? Significa que eu vou multiplicar 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu estou multiplicando 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, isso é o que significa a potenciação. Então, qual é a definição de uma potenciação, de uma operação de potenciação? É eu ter um número e eu vou elevar esse número a um expoente n. Significa que eu vou multiplicar esse número a por ele mesmo n vezes. Ou seja, eu vou fazer uma multiplicação de fatores iguais n vezes. Então, vamos lembrar que o número a gente chama de base. O número a é a base, e esse número n, ao qual a gente eleva essa base, é o chamado expoente. Vamos ver alguns exemplos. Então, vamos olhar agora esses exemplos. Se eu tiver, por exemplo, 5 à terceira, ou seja, a base 5 elevado ao expoente 3, isso significa que eu vou multiplicar 5 por ele mesmo 3 vezes. Então, é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, o resultado dessa potência é 125. No segundo exemplo, a gente tem a potência 3 elevado a 4, ou seja, a base 3 elevado ao expoente 4. Então, o que significa isso? Significa multiplicar 3 por ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Então, o resultado dessa potência 3 elevado à quarta potência é 81. Então, nesse último exemplo, no terceiro exemplo, a gente tem a potência 2 elevado à quinta. O que significa isso? Significa 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. O que significa que essa potência 2 elevado à quinta, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, é igual a 32. Minha gente, então agora que nós vimos que uma potência nada mais é do que um produto de fatores iguais, vamos dar uma olhada em algumas propriedades operatórias das potências, que nada mais são do que propriedades que facilitam o cálculo das potências. Então, o primeiro caso que a gente vai olhar é esse que está colocado aí no quadro, ou seja, um produto de potências de mesma base. Então, se é um produto, eu vou fazer uma multiplicação. E esses fatores que entram nessa multiplicação, cada uma delas são potências, mas que têm em comum a mesma base. Então, vamos dar uma olhada no exemplo. Se eu tiver a seguinte conta, 2 elevado ao quadrado
vezes 2 elevado à terceira. Então, vamos olhar o seguinte. Primeiro, eu tenho um produto da potência 2 ao quadrado pela potência 2 à terceira. Por isso que a gente fala que é um produto de potências de mesma base. Então, em relação ao primeiro fator, que é o 2 ao quadrado, se a gente fosse abrir essa conta, ficaria como? Ficaria 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes, ou seja, 2 vezes 2. Em relação ao segundo fator, a segunda potência, eu tenho 2 elevado à terceira. Então, isso aqui seria 2 vezes 2 vezes 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, repare que esses primeiros dois fatores aqui equivalem ao 2 ao quadrado. E esses três últimos fatores equivalem ao 2 à terceira. Então, veja, na prática, a gente não precisa abrir todos os fatores da potência. O que a gente faz? A gente percebe o seguinte: quando eu abro essa conta, vamos contar quantos fatores 2 aparecem. 1, 2, 3, 4, 5, que é exatamente a soma dos expoentes 2 mais 3. Será que isso é uma coincidência? Claro que não. Por quê? Esse 5 aparece exatamente porque, em relação ao primeiro fator, o 2 aparece multiplicado por ele mesmo duas vezes. Em relação ao segundo fator, o 2 aparece multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, é claro que, no final, a quantidade de fatores que eu tenho é exatamente a soma do expoente da primeira potência com o expoente da segunda potência. Então, na prática, a gente não precisa abrir essa conta. Eu abri para explicar a vocês por que a regra é como a gente vai estabelecer agora. Ou seja, quando você tiver um produto de potências de mesma base, basta que você conserve a base, que é a base em comum, 2 e 2, e some os expoentes. Ou seja, 2 elevado à soma dos expoentes 2 mais 3. Então, na verdade, isso equivale à potência 2 elevado à quinta. Então, a partir desse exemplo, a gente pode estabelecer a regra geral que diz o seguinte: se eu tenho uma multiplicação de duas potências de mesma base, por exemplo, a base A elevado ao expoente m, multiplicado pela mesma base A elevado a um expoente n. Então, como é que eu faço essa conta? Eu não preciso abrir como eu fiz aqui para explicar para vocês. Basta que você conserve a base e faça a soma dos expoentes. Então, A elevado a m vezes A elevado a n nada mais é do que A elevado a m mais n. Tá certo? Bem, então agora vamos olhar a segunda propriedade operatória das potências, que é a divisão de potências de mesma base. Então, da mesma maneira como eu fiz no caso da multiplicação de potências de mesma base, vamos começar a partir de um exemplo. Então, suponha que eu tenha a seguinte conta para fazer: 3 elevado à potência 6 dividido por 3 elevado à potência 4. Então, se a gente abrir essa conta, o que acontece? No numerador, eu vou ter 3 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e vezes 3. E no denominador, eu vou ter a potência 3 elevado à quarta potência, o que significa 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, veja que acontece algo bem interessante aqui. No limite da quantidade de fatores que eu tenho no denominador, eu vou poder cancelar fatores no numerador. Por quê? 3 dividido por 3 é 1. Então, multiplicar uma expressão por 1, eu não altero essa expressão. Em outras palavras, a gente consegue fazer aquele procedimento que se chama de cortar ou de cancelar esse 3 com esse 3. Então, o primeiro fator cancelado com o primeiro fator de baixo. O segundo fator de cima cancelado com o segundo fator de baixo. O terceiro fator de cima cancelado com o terceiro de baixo. E, finalmente, o quarto fator de cima cancelado com o quarto fator de baixo. Então, na verdade, quantos fatores sobraram aqui? 2. Então, assim como aconteceu no caso da multiplicação, a gente não precisa abrir essa conta. A partir desse exemplo, a gente vai ver que a gente pode estabelecer uma regra geral para a divisão de potências de mesma base. De que maneira? Quando eu tiver a divisão de potências de mesma base, como nesse caso, eu não preciso abrir essa conta.
como aconteceu no caso da multiplicação, eu abri só para explicar para vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai, ao dividir potências de mesma base, a gente vai conservar a base e fazer a diferença entre o expoente do numerador, que é 6 nesse caso, menos o expoente do denominador, que nesse exemplo é 4. Ou seja, a divisão de 3 elevado a sexta por 3 elevado a 4, na realidade é 3 elevado a 6 menos 4, que é 3 ao quadrado. Então, a partir desse exemplo, a gente pode estabelecer uma regra geral, que vai dizer o seguinte: se eu tiver que fazer a divisão de potências de mesma base, suponhamos que eu tenho aqui a potência a elevado a m, e eu quero dividir pela potência a elevado a n. Então, basta que a gente faça o quê? A gente conserve essa base e faça a diferença entre os expoentes. Ou seja, a elevado a m dividido por a elevado a n vai ser igual a elevado a m menos n. O único cuidado que a gente precisa tomar aqui é pedir que essa base seja diferente de zero, exatamente para evitar a divisão por zero. Esta aula continua no vídeo sobre potenciação, parte 2. Nessa continuação, vamos apresentar as propriedades de potência de uma potência e de potência de frações. Clique no link que aparece nesta página para acessar esse próximo conteúdo. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!